Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Boa noite, meu irmão, meu amigo, homem do caminho. Paz do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor Jesus, seja aí sobre sua vida, sobre todos os seus familiares, amigos, a todos aqueles que te cercam. Seja um dia de hoje e toda essa semana, uma semana abençoada por Deus. Estou de volta e estamos de volta neste vídeo, depois de uma semana que eu estava viajando com minha família. Não gravei nenhum vídeo semana passada, peço desculpas a vocês, mas a gente precisava dar uma pequena pausa. E estou aqui de volta e estamos de volta com o nosso programa dos Homens do Caminho. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo você que é a primeira vez assistindo a este vídeo. Eu quero desejar a você que Deus abençoe seu coração e que a palavra do Senhor fale contigo em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar este momento, então, com uma palavra que eu separei, que eu quero compartilhar com vocês e que tem falado muito ao meu coração. Esta carta de Paulo fala muito comigo e eu gostaria então de falar um pouco com vocês sobre esses 12 primeiros versículos do capítulo 2 de Colossenses. Nós já fizemos 3 programas, 3 vídeos falando sobre os 10 versículos do primeiro capítulo de Colossenses, né? E agora eu dividi então o capítulo 2 em 2 partes, né? Os 12 primeiros versículos, e semana que vem eu concluo o capítulo 2. Mas eu achei muito interessante manter este pequeno e rápido estudo, é um comentário, fazer alguns comentários sobre esta palavra de Paulo, porque eu acho muito importante para a nossa vida hoje. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo neste mundo. A palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. A palavra de Deus nos diz para nós ficarmos atentos, para nós termos sensibilidade a ouvir a voz do Senhor, para nós não nos distrairmos com coisas deste mundo, com coisas que não têm valor para a eternidade. Nós devemos, então, ficar atentos com a vontade de Deus para a nossa vida, que nós nos firmemos no Senhor e que nós possamos viver, sim, neste mundo, alegremente, mas alegremente nele. Se nós temos conquistas, se nós temos coisas para fazer e projetos nessa vida, façamos, mas façamos tudo em nome do Senhor Jesus. Façamos tudo de acordo com a vontade dele. Façamos tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não para a nossa glória. Não apenas para o nosso prazer. Porque há pessoas que buscam coisas apenas para o seu prazer. E a Bíblia nos dá uma orientação ao contrário disso. Então, eu queria aproveitar esse momento e ler os 12 primeiros versículos do capítulo 2 de Colossenses e depois fazer um breve comentário. Então, o apóstolo Paulo diz assim aos irmãos da igreja de Colossos: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo,
Contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, do despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Bem, meu amigo, o apóstolo Paulo, ele continua falando, ele continua ministrando a sua palavra aqui aos irmãos colossenses, e até por aqueles que ainda não o conheciam, como fala aqui da igreja de Laodiceia e outros irmãos que ainda não o tinham visto. Ele está ali revelando, então, o grande combate que o seu ministério tem em favor destes irmãos, a fim, então, de que eles sejam consolados, confortados no amor de Cristo e unidos nesse amor. A parte B do versículo 2 e o versículo 3 nos fala de algo poderoso, tão poderoso, e que este empenho de Paulo, de seu ministério, tinha como alvo, que é então o enriquecimento deles com inteligência e conhecimento, não inteligência e conhecimento humanos, mas da parte de Deus, daquilo que o Espírito de Deus traz à vida do homem, da parte daquilo que Deus traz para o homem em Cristo, em Jesus. E ele fala uma coisa interessante sobre Jesus. Ele diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso me fez lembrar que Paulo chegou a dizer numa das suas cartas, que ele diz que tudo aquilo que ele havia juntado na sua vida de conhecimento, ele considerava tudo como refúgio para ter o conhecimento da sublimidade de Cristo. Em algumas versões da Bíblia, aparece lá, em vez de refúgio, ele diz que Paulo considerava como esterco, para que ele pudesse conhecer, então, a sublimidade do poder de Cristo em sua vida. Paulo, então, deseja que seus irmãos na fé saibam do grande amor e do grande poder que está disponível a todos os que buscam ao Senhor e nele permanecem. Que vivam de tal forma para que não sejam enganados por discursos vazios e palavras persuasivas que não edificam e que mais afastam as pessoas de Deus. Por isso, então, Paulo se alegrava em saber da firmeza da fé destes irmãos, da maneira como viviam em santo procedimento, como receberam, então, a Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Eles, então, deveriam continuar a andar nele, no Senhor Jesus, arraigados, edificados e confirmados na fé,
Olha que ele usa então 3 palavras interessantes. Arraigados é como se fosse uma árvore que estivesse bem arraigada num solo, estivesse com suas raízes profundas nesse solo. Assim, então, meus irmãos, a nossa vida deve ser então como uma árvore que está bem arraigada no Senhor, buscando dele toda a seiva e todo alimento para nos mantermos frondosos e frutificando no Senhor, edificados. Outra palavra que ele usa, então, estamos edificados no Senhor, como uma boa construção que não se abala, uma boa construção que tem estrutura, que tem alicerce. A nossa vida está construída no Senhor Jesus. E a nossa fé, então, confirmada em Cristo Jesus. Por aquilo que fomos, por aquilo que eles foram ensinados, por aquilo que nós fomos ensinados na palavra de Deus, sempre então com abundância de ações de graças. Olha que coisa interessante. Paulo usa palavras que nos fazem, nos projetam para o melhor de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus não são as suas bênçãos, aquilo que ele pode fazer. Eu fico impressionado como tem gente que vai na igreja apenas para buscar bênção. Eu fico impressionado como que às vezes as pessoas vão para a igreja e falam assim, o culto hoje não foi bom. Eu fico impressionado como há pessoas que, porque não foi o pastor que ela gosta que pregou, não gostei da mensagem. Peraí, você foi na igreja para quê? Você foi na igreja por causa de você mesmo? Daquilo que você queria receber? De alguma emoção que você não sentiu? Você queria ouvir a palavra daquele pastor? Ou você queria ir a um culto para adorar a Deus, para louvá-lo, para ser edificado pela palavra, porque a palavra do Senhor, ela cumpre o propósito pela qual ela foi destinada? Como é que está esse negócio? O discipulador Paulo, agora ele nos exorta quanto a algumas artimanhas que nós podemos ouvir nesse meio todo, nessa situação toda, das quais nós devemos fugir. E ele usa essas palavras. Tenham cuidado, ninguém vos faça presa sua. Olha, gente, tomem cuidado que vocês estão ouvindo por aí. Tem muito pastor por aí. Não deveria ser chamado de pastor. Tem muita igreja que não deveria ser chamada de igreja. Tem muito ensinamento que não deveria ser chamado de ensinamento. Porque, na verdade, tais ensinamentos levam as pessoas a serem presas fáceis de enganadores. Por isso ele fala, então, ninguém vos faça presa sua, tomem cuidado, para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas. Olha, gente introduzindo, no meio das igrejas, introduzindo ideias falsas, ideias que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho transformador de Cristo, com a graça bondosa de Deus, com a misericórdia de Deus. Então toda essa filosofia, essas vãs sutilezas vão arrancando do meio, daquilo que nós deveríamos estar ali para adorar a Deus. Nós agora queremos esse movimento sem vergonha que está acontecendo em muitos lugares. Num segundo momento ele fala sobre tradições de homens. Muitos estão atrás de tradições de homens e não atrás daquilo que Jesus deseja para a sua vida. Deus não quer que nós vivamos tradição humana. Deus quer que nós vivamos uma vida com Ele, vivamos novidade de vida com Jesus o tempo todo. Em terceiro lugar, Paulo fala assim, que nós não devemos viver segundo os rudimentos do mundo. E eu entendo aqui, meu querido, que essa expressão, rudimentos do mundo, é quando o pecado começa a
entrar para dentro do seio da igreja, quando coisas começam a fazer parte da vida da igreja no sentido de aceitação de pequenas concessões. E nós não devemos fazer concessão nenhuma. Nós devemos andar com Cristo. E o apóstolo Paulo fala que muitos estão andando segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tudo isso Paulo nos exorta agora e exortava aquele povo, porque nesse mesmo texto ele fala, gente, toda a plenitude da divindade foi revelada em Jesus Cristo. Não em conceitos humanos e filosofias humanas, em coisas conduzidas por homens, mas aquilo que é revelado por Cristo a nós. Paulo chega a afirmar que nele, em Jesus, nós somos perfeitos, porque na sua morte e na sua ressurreição nós recebemos vida. Fomos batizados, quando fomos batizados nas águas, quando nós deixamos para trás a vida, aquela velha vida, e morremos para este mundo e começamos a viver pela fé no poder de Deus, nós simplesmente deixamos para lá, para trás, o nosso velho homem. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu gostaria de deixar essa palavra com você, meu querido, porque você medite nela e você medite naquilo que Deus quer para a sua vida e que está disponível para você, um poder para você viver em Cristo Jesus. Nós somos atacados todos os dias, o pecado assedia a todos. Nós ainda não deixamos esta carne mortal, nós ainda temos essa inclinação carnal. Tanto que lá na carta de João diz, filhos, estas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Pecar é possível, viver no pecado não. Cair determinadas vezes pode ser que aconteça, mas amar o pecado não é para aqueles que andam com Jesus. Eu quero deixar essa palavra com você e pedir para você, leia todo esse capítulo. Ou melhor, leia desde o primeiro capítulo de Colossenses e o segundo, porque nós já começamos a falar sobre Colossenses já há algumas semanas. E aproveita e leia o segundo. Vai meditando nisso. Semana que vem nós vamos falar sobre o restante destes versículos que complementam o capítulo 2 de Colossenses. Eu espero que você esteja por aqui para assistir esse vídeo. Eu tenho procurado fazer esses vídeos com a graça de Deus. E eu peço a Deus que o Senhor me use para falar ao seu coração, para exortar você de que a nossa vida aqui na Terra tem um propósito maior, que é agradar e adorar a Deus e nos prepararmos para a bendita volta do Senhor, para o arrebatamento da igreja. Nós vamos ouvir uma bela canção, uma linda canção, uma música, um louvor ao Senhor. E daqui a pouco nós voltamos para encerrarmos este programa e orarmos, tá bom? Então, ouça este louvor e daqui a pouco nós voltamos para orarmos. Um abraço, meu querido. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza
vão crescendo em graça, crescendo em poder. Vão crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder, Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Pois bem, meu amigo, meu irmão, estamos de volta. Depois dessa canção, dessa música tão linda, queremos então agora encerrar este tempo, este trabalho, este vídeo, e pedir a você que você esteja aí dando a sua opinião, seu comentário, manifestando aí o que você, a sua percepção daquilo que estamos fazendo, da palavra que estamos ministrando. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você deseje falar conosco, há alguns irmãos que estão nos grupos, né, da Ramo Novo, os Homens do Caminho, alguns irmãos que têm o meu WhatsApp, podem me mandar qualquer palavra, qualquer pergunta, sua consideração, o que você tem achado. Isso é muito importante, se assim você desejar, tá bom? Então, para mim, isso é muito importante, receber um feedback de vocês. E eu desejo, então, que vocês sejam muito abençoados por tudo aquilo que temos feito com carinho, com o zelo do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este tempo, por este momento em que pudemos, pela Tua Palavra, ouvir a Tua voz. Te agradeço por esses irmãos, te agradeço porque o Senhor tem falado com cada um de nós e tem nos abençoado nesse tempo. Recebe a nossa adoração, recebe, Senhor Deus, nossa gratidão por quanto o Senhor tem sido fiel e justo conosco, nos tem dado sua graça e a sua misericórdia. Abençoa este irmão que está ouvindo agora, que a tua bênção esteja sobre ele, sobre sua casa, sobre tudo aquilo que
envolve a sua vida e que ele seja tomado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, que você tenha uma semana poderosa, uma semana onde o Espírito Santo de Deus guie sua vida e fale ao seu coração, e que você seja um homem poderosamente usado por Deus para manifestar a glória do Senhor. Tenha uma ótima semana. Segunda-feira, certamente estaremos aqui novamente. Vamos dar continuidade ao restante do 2º capítulo de Colossenses. Que Deus abençoe sua vida. Amo você em Cristo. Deus te abençoe. Subito